Como o pastor Wanderson falou, sou o pastor Rafael, atualmente sirvo a Deus na Igreja Batista 15 de outubro, fica bem ali na Constantino Neri, quase chegando ao Terminal 1. Faço meu presente aqui juntamente com a minha esposa, a irmã Marília, e meu filho Rafael, e agradeço aos irmãos o convite, é sempre motivo de muita alegria poder compartilhar da palavra do Senhor, poder expor essa palavra desse evangelho que ele é vivo e que alcança corações. Então isso é motivo de muita alegria para nós. Bom, amados irmãos, eu gostaria de iniciar lendo com os amados o texto que o pastor Wanderson acabou de utilizar, que é o de Mateus capítulo 28. Então, assentados mesmo como os irmãos estão, mas de forma atenta, eu peço que os irmãos me acompanhem nessa leitura. Mateus capítulo 28, farei a leitura a partir do 18 e vou fazer alguns destaques nesse texto. Mateus capítulo 28. Nessa noite, nós vamos refletir sobre fazer missões é fazer discípulos, tá? Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Vamos orar? Pai amado, Senhor, muito obrigado pela leitura de sua palavra, e nesse momento, Senhor, pedimos que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações. É o que nós te rogamos, Senhor, e assim também lhe agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Fazer discípulos é justamente aquilo que nós compreendemos como o ato de fazer missões como igreja, como servos em Cristo. Geralmente, compreende-se que as últimas palavras de uma pessoa, principalmente no momento de despedida, sejam aquelas palavras essenciais, importantes, aquelas palavras que são indispensáveis. Compreendendo dentro da narrativa do Evangelho de Mateus, as últimas palavras então do Senhor Jesus, as suas palavras de despedida, então seriam aquelas palavras que são essenciais, aquelas que você, de tudo aquilo que ele falou, guarde isso no seu coração, pois está resumindo a sua missão e a sua palavra. E nessas últimas palavras, nessas palavras de despedida de nosso Senhor, nós encontramos uma ordem de Cristo. A ordem de Cristo para os seus discípulos, ela nos mostra pelo menos 3 aspectos da sua vontade para conosco, daquilo que é essencial quando se pensa em ser cristão, quando se pensa em de fato ter um relacionamento com esse Cristo. Ao olhar para as suas últimas palavras no contexto do Evangelho de Mateus, nós encontramos uma ordem a discípulos que é basicamente um comissionamento para discipular. O Senhor Jesus diz: vão e façam discípulos. Jesus veio, cumpriu a sua missão, instituiu discípulos aqui, e a intenção dele, a ideia dele é o seguinte: agora vocês precisam passar adiante aquilo que vocês ouviram de mim. Agora, esse tempo, essa vivência que nós desfrutamos juntos nos últimos anos, nos últimos tempos, isso também precisa ser desfrutado e compartilhado com outras pessoas. A ordem de Cristo é um comissionamento, do qual aquele que tem um compromisso com Cristo, ele não tem mais a opção de aceitar ou não, tendo em vista que você já seja um discípulo dele. Não há a opção de, beleza, Cristo quer isso para a minha vida, mas eu não estou muito afim. Não tem essa do eu não estou muito afim. Ou se tem compromisso, ou não se tem compromisso com esse Senhor. A ordem de Cristo para nós, além de ser um comissionamento, também é uma declaração de qual é a extensão de sua autoridade.
Esse Senhor, ele disse: toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Cristo apresenta-se nesse momento não mais como um servo sofredor, mas como um Senhor soberano, reinante e todo-poderoso. Veio como um servo sofredor, nos substituiu naquela cruz, tomou o nosso lugar e executou fielmente a vontade do Pai ali naquele Calvário. Mas agora, nesse momento, após ter sofrido a morte em nosso lugar, após ter descido ao sepulcro e ao terceiro dia ter sido ressuscitado, agora exaltado acima de todos, exaltado acima de tudo, esse Senhor soberano, ele declara: toda a autoridade já me foi dada. E fundamentado nessa autoridade e parte dele, ele diz: vão e façam discípulos. Fazer discípulos não é fazer prosélitos. Fazer discípulos não é meramente fazer um fã-clube de um artista, não é isso. Fazer discípulos é levar pessoas a terem um relacionamento também com Cristo, assim como você tem. Ou seja, se você não tem de fato esse relacionamento com Cristo, você não pode produzir discípulos, pois apenas discípulos produzem discípulos. Uma vida discipular é uma vida de compromisso com o seu Senhor. É uma vida de renúncia. É uma vida na qual você precisa abrir mão. Abrir mão daquilo que você muitas das vezes quer. Abrir mão daquilo que você muitas das vezes tenha sonhado, planejado e desejado para a sua vida. Abrir mão consciente de que o Senhor Deus tem um propósito maior para você. E consciente disso, em submissão, você reconhece que aquilo que Deus tem para você, que a vontade de Deus para a sua vida é o melhor para a sua vida. A ordem de Cristo, então, é uma declaração da extensão da sua autoridade. Detalhe, a extensão da autoridade de Cristo, como algumas pessoas talvez possam achar, não é simplesmente a questão de se estar no céu e de lá estar reinando, estar visualizando a humanidade, a terra, e falar: eu sou um Senhor soberano. Não. A extensão de sua autoridade vai dos céus à terra e, consequentemente, alcança também a sua vida. A sua vida, os seus planos, a sua vontade, a sua família não estão fora do alcance da autoridade de Cristo Jesus. A sua vida também está debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Essa ordem que Cristo deixou aos seus discípulos, ela também é uma revelação de seu plano salvador. Pois afinal, ele diz para fazermos discípulos de todas as nações. Não apenas judeus, não apenas do Reino do Sul ou do Reino do Norte, não apenas pessoas próximas, mas de todas as nações. Se formos pensar de maneira paralela ao relato que Lucas escreve no capítulo 1 de Atos, quando o Senhor vai respondendo aos seus discípulos e dizendo que eles seriam testemunhas em Jerusalém, na região da Judéia, na Samaria, e até na Samaria, meus irmãos, e dali até os confins da terra. Nós somos desafiados dentro da nossa própria realidade, pois para os discípulos, olhar para os samaritanos e compreender que eles fariam parte do mesmo corpo, da mesma igreja, e estariam debaixo da mesma graça que os alcançou, para alguns poderia ser um grande desafio na perspectiva de suas visões. Compreenda que o Evangelho e a extensão do plano redentor do Senhor Jesus vai muitas das vezes até as nossas Samarias.
talvez seja necessário que a Samaria de nossas vidas, e às vezes isso pode ser talvez aquele vizinho com quem a gente não tenha muito bom relacionamento, aquele vizinho que costuma estacionar o carro bem na porta da nossa garagem, e às vezes faz com que a gente chegue atrasado no culto. Talvez essa Samaria possa ser com aquele colega de trabalho, que talvez não seja muito confiável na sua visão. Talvez essa Samaria seja com aquela pessoa que também você ainda não conseguiu ter aquela afinidade. Mas sabe que essas pessoas carecem de ouvir da mesma mensagem que um dia nos alcançou. Quando pensamos que nós devemos ser testemunhas dele, até na Samaria, até no local da hostilidade, então nós somos desafiados. Quando pensamos que a gente precisa chegar até os confins da terra, provavelmente para eles, até as regiões da Espanha e Portugal, mas onde seria o seu confim de terra? Manaus? Zona Leste? Ou será que seria bem para lá da calha do Juruá, passando de Irunepé? Onde seria o seu confim da terra? Ouvimos nessa noite relatos, testemunhos de missionários que estão nesse nosso tão grande Brasil, com dimensões continentais, que estão nesse nosso Amazonas, mas que também estão em outros continentes. Amados irmãos, onde tiver um pecador, ali o Evangelho precisa chegar. Às vezes, meus amados, nós temos uma visão errada do que seja o campo missionário. Às vezes nós achamos que o campo missionário é uma terra, é um local do outro lado do Oceano Atlântico, onde para lá vão alguns missionários, aquela pessoa é um missionário, aquela pessoa atravessou o Atlântico, aquela pessoa está num local longe. Mas, amados, o campo missionário, isso engloba as pessoas que estão ao seu alcance, da sua palavra, as pessoas com quem você convive. Ao longo dos últimos 15 anos, eu estou morando em Manaus, eu tive a oportunidade de pregar o Evangelho a algumas pessoas. Mas, meus amados, há pessoas que você conhece, há pessoas da sua família, há pessoas do seu contato, há pessoas do seu ciclo social, que eu, Rafael, jamais terei a oportunidade de falar para eles que Jesus Cristo é o Senhor. Eu jamais terei a oportunidade de falar para eles o Evangelho da salvação. Jamais. Mas vocês terão essa oportunidade. Essas pessoas são o seu campo missionário. O seu campo missionário está dentro do seu lar. O seu campo missionário está na sua vizinhança. O seu campo missionário está na sua faculdade, na sua sala, está na sua escola, no seu ambiente de trabalho. Essas pessoas das quais eu jamais verei, eu jamais terei contato com elas, elas são o seu campo missionário. Você é um missionário que precisa lançar a boa semente do Evangelho ali. Todos nós temos um campo missionário. Basta que nós lancemos mão ao arado, então. Nessa noite nós vamos compreender e refletir sobre essa grande questão. Fazer missões é fazer discípulos. Então a gente começa a refletir sobre missões não a partir da ótica de uma grande agência, de uma grande junta de missões, mas a gente começa a refletir sobre fazer missões a partir da ótica do indivíduo, crente a crente. Nós, cada um de nós, somos um missionário onde nós estivermos. E ali nós precisamos fazer a nossa parte. Se nós compreendemos que o cristianismo, ele está centralizado na pessoa de Cristo, então, consequentemente, nós vamos compreender que a vontade de Cristo, ela deve balizar a vida cristã. E, em especial, o seu comissionamento, ele deve nortear o foco das igrejas. Uma igreja verdadeiramente compromissada é uma igreja missional, ou no lema dos senhores, uma igreja discipuladora. Não tem como eu desassociar a prática discipular da prática missional. Estamos falando da mesma coisa.
Só que quando eu falo de prática discipular, eu volto a ótica desta análise para um contexto individual e pessoal, na qual cada um de nós tem pelo menos um amigo, um conhecido, um parente, por quem provavelmente nós estamos orando, para que a palavra do Senhor alcance aquela pessoa, para que o Santo Espírito de Deus possa tocar naquele coração e operar de uma maneira maravilhosa e soberana aquela obra chamada iluminação e trazer a verdadeira compreensão da graça do Evangelho àquele pecador, para que aquela pessoa possa então crer e ser salva. Quantos e quantos de nós aqui não tem um parente, um amigo, um filho, um vizinho, um tio, um pai, uma mãe, que carece da graça de Deus? Quantos e quantos de nós aqui já não oramos por aquela pessoa? E talvez até alguns de nós tenha ficado desanimado com o passar do tempo. Fazer uma oração para que aquele amigo, aquele ente querido, possa se converter, possa ser alcançado pela graça de Deus. E muitas das vezes até orar para que você não venha partir dessa terra sem antes ver aquela pessoa completamente rendida aos pés da cruz. Talvez muitos de nós já tenham feito uma oração assim. Os relatos dos evangelhos, eles apresentam o Senhor Jesus como um missionário ideal, como um missionário modelo. E a sua vida, assim sendo um missionário modelo, ela é uma vida integralmente dedicada a fazer a vontade daquele que o enviou. Ao longo dos relatos dos evangelhos, a gente sempre vê o Senhor Jesus com esse foco. Enquanto muitos dormiam, enquanto muitos faziam uma coisa, enquanto muitos se dedicavam a várias áreas da vida, o Senhor Jesus era aquele missionário que tinha a vida completamente entregue, com aquele propósito de cumprir a vontade do Pai. Ele tinha um foco total e completo na sua missão. Cristo, como esse missionário ideal, ele deseja que os seus discípulos, ou seja, nós, possamos dar continuidade à sua obra. Possamos dar continuidade no nosso dia a dia, no nosso convívio, no nosso ambiente de trabalho, com os nossos familiares, unidos como uma igreja local. O Senhor Jesus quer que nós demos continuidade a essa obra, e se você tem de fato um compromisso com Ele, então essa vontade se torna também um compromisso que você assume. A partir da obra de Cristo, a partir da ordem que Ele nos dá, podemos compreender que a missão da igreja é fazer discípulos, e o objetivo do discipulado é ampliar, é multiplicar a extensão da igreja. Mas quando eu falo em multiplicar a extensão da igreja, eu não estou falando apenas em número, eu não estou falando em encher bancos, eu não estou falando numericamente, mas quando eu falo dessa extensão, eu estou falando que essa extensão, ela vai além da quantidade, e ela visa a qualidade, ela visa alcançar e preparar aquelas pessoas que de fato se tornem discípulos, ela visa informar, alcançar e conscientizar pessoas do compromisso que elas devem ter com o Senhor Jesus. Estamos falando da qualidade daquilo que alcançamos, meus irmãos. Logo, a igreja cresce na prática do discipulado, e se ela cresce na prática do discipulado, podemos entender que ela está crescendo pelo simples fato de estar obedecendo a ordem de Cristo: vá e faça discípulos. É o básico. Igrejas crescem porque são igrejas obedientes à vontade do Senhor Jesus, quando elas vão obedecendo o comissionamento que Ele nos deu. Cremos, meus irmãos, em um Deus soberano. Isso está em nossas declarações doutrinárias, isso está em nossas confissões de fé. Nós acreditamos que esse Deus soberano, Ele executa a sua vontade. E a partir do comissionamento de Cristo, nós conseguimos compreender
que Cristo irá executar a sua vontade de alcançar pessoas de todos os povos, tribos, línguas, nações. E ele executará a sua vontade, o modus operandi será utilizando discípulos. Discípulos. O Deus soberano, ele quer que seus discípulos façam outros discípulos. E assumir esse compromisso, viver a dimensão desse compromisso, é reconhecer o senhorio de Cristo em nossas vidas, é reconhecer a tão grande extensão de sua autoridade, e submisso ao seu senhorio e reconhecendo a sua autoridade, nós vamos e obedecemos essa ordem. O mérito não está em nós. A força e o êxito dessa missão também não está em nós. Está nesse Senhor soberano que nos comissionou. O Evangelho cresce porque o Senhor dá o crescimento. Pessoas são levantadas compreendendo que Cristo Jesus as comissionou e em obediência a esse Senhor, elas vivem a dimensão desse relacionamento discipular, um a um. O discípulo, ele diferente de um mero frequentador de igreja, o discípulo ele é uma pessoa que ele vive um relacionamento pactual com Deus. O pastor David Bledsoe, ele gosta muito de utilizar essa expressão, relacionamento pactual. Isso significa que você está comprometido com Cristo, nesse relacionamento, e principalmente você está comprometido também em levar outras pessoas a desfrutarem desse relacionamento que você já tem com Ele. Nós queremos que nossos amigos, que nossos parentes, também possam desfrutar dessa comunhão com Cristo. Nós compreendemos isso, nós queremos isso. Então, sejamos nós um instrumento nas mãos de Deus para que eles também possam conhecer esse Cristo e possam também desfrutar desse relacionamento com Ele. Sejamos nós, então, esse instrumento nas mãos de Deus. Quem é discípulo, faz discípulo. Quem é discípulo, discipula, meus irmãos. Pastor, isso é óbvio. Sim, é óbvio. Mas o óbvio, às vezes, precisa ser dito e relembrado. O discípulo, ele é um missionário discipulador. Como missionário discipulador, então, ele precisa executar essa missão, mas como? Para refletir a maneira como um missionário discipulador cumpre, executa a sua missão, em especial gostaria de destacar o exemplo que o Novo Testamento nos apresenta a partir do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele pode ser estudado, dentro da compreensão de teologia bíblica de missões, como um exemplo de missionário, e a forma como ele trabalha, e a forma como ele está compromissado, e ele quer desenvolver, ele quer executar a missão a ele confiada. Como então, nós, como missionários discipuladores, podemos obedecer à ordem do Senhor Jesus? Primeiramente, pela evangelização. É o básico, é o essencial. Em Colossenses, no capítulo 1, no verso 28, o apóstolo Paulo ele está introduzindo a sua carta e ele fala algumas questões importantes com a igreja de Colossos. E quando ele chega no versículo 28, ele está falando sobre a sua missão, sobre a forma como ele tem trabalhado e como ele tem dedicado, empenhado a sua vida. E no verso 28 ele diz: este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Um resumão da sua missão, da sua obra, da sua maneira de trabalhar. Anunciar a Cristo, sendo a salvação cristocêntrica, o nosso trabalho se inicia fazendo Cristo conhecido ao pecador.
Questão fundamental. Cristo precisa ser conhecido. Mas detalhe, eu estou falando do verdadeiro Jesus. O verdadeiro Jesus. Manaus é uma grande capital. Se nós passarmos pelas ruas do nosso bairro, condomínio, casas vizinhas, e você batesse na porta das pessoas e perguntasse: você conhece Jesus? Você já ouviu falar de Jesus? A maioria das pessoas, 99,9999% das pessoas vão falar o quê? Eu conheço Jesus. Jesus é bom, Jesus é legal, Jesus morreu na cruz, Ele veio para salvar as pessoas, Jesus é amor, Jesus ama todo mundo. Muitas pessoas conhecem Jesus apenas de nome. Muitas pessoas conhecem apenas aquilo que é um Jesus da cultura pop, o Jesus das redes sociais, um Jesus do imaginário popular, um Jesus da matriz religiosa meio que ecumênica que rola nesse Brasil. Elas conhecem apenas falsas caricaturas desse Jesus, mas não conhecem quem é o Jesus bíblico. Ouvem de ouvir falar, conhecem de ouvir falar, conhecem só por nome, mas não conhecem a sua vontade. Muitos deles talvez imaginem um Jesus que é apenas uma pessoa legal, apenas uma pessoa que ama, apenas uma pessoa boazinha e nada além disso. Obrigado, meu irmão. Muitos talvez pensem que Jesus está mais para um colega do que para ser o Senhor das nossas vidas. Muitos talvez nem imaginem Jesus sendo o Senhor, dando uma ordem, comissionando, dizendo: vai, faça isso. Muitos talvez só imaginem Jesus abraçando pessoas e rindo. Mas Jesus, Ele é Senhor, e nós somos os seus servos. Há um contexto de submissão ao senhorio de Cristo. Amados irmãos, as pessoas precisam conhecer o verdadeiro Jesus. As pessoas precisam conhecer o Jesus bíblico. O mundo precisa conhecer o verdadeiro Jesus e nós fomos encarregados de anunciá-lo ao mundo. Essa responsabilidade é nossa, meus irmãos. Pedro, Paulo, Tiago, João, eles fizeram o que estava ao alcance das mãos deles no primeiro século. Agora, no século 21, está conosco. Agora nós estamos em campo e é responsabilidade nossa, como discípulos, como servos obedientes, em fazer com que esse Cristo seja conhecido. A responsabilidade agora é nossa, amados irmãos. Esse é o primeiro passo do caminho do discipulado, é a evangelização. Às vezes pensamos ou acabamos limitando a concepção de missões apenas à evangelização, amados. A evangelização é o primeiro passo, é o início. A gente não pode pensar que a missão da igreja acabou simplesmente quando você chega para uma pessoa, apresenta o plano de salvação para ela, fala que Jesus é o Salvador, que Jesus a ama. Esse é o primeiro passo. A missão ainda não acabou, ainda há muito a percorrer. E se tratando de discipulado, há uma jornada, há um caminho discipular que precisa ser desenvolvido, e a evangelização é só o início, é apenas o passo 1. Se o primeiro passo é evangelizar, afinal, somente uma pessoa que conheça a Cristo pode ser seu discípulo. Por isso eu falei que o discípulo, ele é diferente do mero frequentador de culto. Há pessoas que frequentam culto, acham a igreja um ambiente legal. Eu me sinto bem aqui, tudo bem, ok. Gosto de as pessoas, mas e o compromisso com aquela pessoa principal? E o compromisso com o Senhor dessa igreja? O mundo não precisa conhecer mais um Cristo, mais uma alternativa, mas sim aquele que é único e suficiente para salvar. É aquele que é o único caminho, é aquele que é a única esperança, meus irmãos. Mas a grande questão é, como o mundo pode vir a conhecer se nós não anunciarmos?
Não pensem, meus irmãos, que o Senhor vá simplesmente abrir as comportas do céu e fazer com que desçam legiões e legiões de anjos, para que vão de casa em casa evangelizando as pessoas dessa Manaus. Deus não fará isso. Deus é todo poderoso, mas Ele não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque soberanamente Ele já estabeleceu o modus operandi como Ele quer que a missão seja cumprida. E Ele estabeleceu soberanamente que Ele quer que seja feito discípulo a discípulo. Então vão e façam discípulos. É a vontade dEle. A nós cabe apenas obedecer. Se você já é um discípulo, então você deve ser um instrumento da propagação do Evangelho. Precisa começar contigo. Onde você pisar, ali a luz do Evangelho precisa brilhar. Onde você estiver, o ambiente que você frequenta, o seu ciclo de amizades, as pessoas com quem você tem relacionamento, elas precisam ouvir de você o Evangelho, elas precisam ouvir de você quem é o verdadeiro Jesus, porque senão a rede social vai mostrar errado. As novelas, os filmes vão ensinar errado. Eles precisam ouvir da sua boca quem realmente é Jesus. E esse compromisso é nosso. Porque o Jesus da Bíblia, o verdadeiro Jesus, deu essa ordem, nos comissionou. Nós somos responsáveis por isso. Como as pessoas elas vão entrar nesse compromisso, nesse relacionamento pactual e entregar a sua vida a um Cristo que não conhece? E como vão conhecer se nós ficarmos caladinhos, quietinhos, inertes? Amados irmãos, nessa semana estourou uma polêmica, e eu não vou entrar muito nisso, entre um pastor de uma igreja batista, vocês provavelmente já sabem, que estava criticando uma atitude de evangelização no ambiente universitário. Quando eu entrei na universidade do estado do Rio de Janeiro, no ano de 2007, para cursar matemática naquela universidade. Na nossa primeira semana de calor, a semana do trote, que pintaram a nossa cara e tudo mais, o pessoal do Grêmio Estudantil foi até a nossa sala, depois que terminou a aula de introdução ao cálculo, e nos entregou um folhetinho, um papelzinho impresso, para cada um dos estudantes, para cada um dos calouros que estava ali naquela sala, tá? E tinha um título, Guia Etílico. Etílico vem de álcool. Então, aquele ali era um guia com todos os bares, com todos os botecos que tinham na região ali da UERJ, Mangueira, Maracanã, ali, tudo quanto era boteco do bairro, já classificado pelo menor preço, quem dava desconto para estudante, tudo. Primeira semana. Irmãos, se nós ficarmos caladinhos, se nós ficarmos quietinhos, o mundo vai lá e vai semear a semente do pecado no coração das pessoas. Se o cristão ficar calado e não testemunhar de quem é Jesus, meu irmão, o mundo vai querer escancarar aos olhos das pessoas todas as possibilidades de pecado. A universidade também é ambiente para se testemunhar da fé? Sim, porque se nós não testemunharmos da fé em Cristo Jesus, o mundo vai oferecer infinitas possibilidades, muito além do que um mero guia etílico da UERJ. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos ser discípulos verdadeiramente comprometidos, meus irmãos. Como então nós, como discípulos, vamos cumprir essa missão, vamos obedecer a Cristo? Primeiramente, evangelizando. Segundo, vamos cumprir pelo ensino discipulador. Quando eu falei que o evangelismo, ele era apenas o passo 1, que não se limita em você apresentar o plano de salvação e falar que Jesus é o caminho, que Jesus é o Salvador, mas que deve se dar continuidade nessa jornada, eu estou falando que o ensino discipulador é o próximo passo. O ato do evangelismo deve ser sucedido
por alimentar o recém-nascido, o novo discípulo. O apóstolo Paulo aqui ainda em Colossenses, no capítulo 1, no verso 28, ele diz: esse Cristo nós anunciamos, ou seja, nós pregamos, nós evangelizamos, apresentamos quem é Jesus, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria. Após apresentar Cristo a uma pessoa e esta se render completamente a Ele, devemos ensiná-la a trilhar a caminhada cristã. Essa pessoa recém-convertida, esse novo discípulo, precisa aprender a como ser discípulo. Há muitas pessoas que ouvem falar de Jesus, mas que não são devidamente ensinadas a como se relacionar com Jesus. Há muitas pessoas que se relacionam com Ele de maneira superficial. Há muitas pessoas que acham que o relacionamento com Jesus se limita ao domingo à noite. Às vezes ao domingo de manhã, quando tem o café dos aniversariantes. Às vezes. Mas geralmente o culto do EBD não é muito frequentado por essas pessoas. Às vezes acontece isso. Algumas pessoas acham que o relacionamento com Cristo está se limitando apenas a um dia na semana. E se esquece que o relacionamento com Cristo é uma comunhão diária. Deve ser constante. Todos os dias, um passo de cada vez, tornando-se cada vez mais diferente daquilo que você era no início da caminhada. E a cada passo, aproximando-se e amoldando-se, transformando-se conforme a imagem da pessoa de Jesus. Vida discipular. Esse é o objetivo que Paulo fala aqui no verso 28, porque no final ele diz: a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. E esse aperfeiçoamento, ou também compreendendo como um processo contínuo e vitalício, que no popular do evangeliquez nós chamamos de santificação. Santificação é esse processo contínuo vitalício. É contínuo, porque a cada dia você vai se amoldando, se adequando, crescendo na maturidade cristã e no conhecimento do Senhor Jesus. E é vitalício, porque ele se inicia no dia do seu novo nascimento e ele encerra-se no dia em que você parte para a eternidade com Cristo. Então, ao longo de toda a sua jornada discipular aqui nessa terra, você estará dentro desse processo de aperfeiçoamento ou santificação. Para que uma pessoa seja apresentada perfeita em Cristo, amoldada conforme a imagem do Senhor Jesus. Então é por isso que Paulo está falando: olha, é por causa disso que eu estou me esforçando em ensinar vocês, em admoestar, em corrigir, em instruir, porque eu quero que no final vocês possam conhecer, compreender e viver da maneira que Ele quer. É isso. O discipulado é custoso, vai exigir de nós tempo e dedicação, mas a nossa maior questão não é tempo. A nossa maior questão é que nós estamos compromissados em obedecer ao Senhor Jesus e sabemos que será extremamente recompensador, prazeroso, regozijante aos nossos corações, no final da jornada, no final da trilha, encontrarmos aquelas pessoas aperfeiçoadas conforme a imagem daquele que nos salvou, completamente diferentes e transformadas daquilo que elas eram na antiga vida, na antiga maneira de viver, e transformadas conforme a imagem do Filho de Deus, pessoas santas, santificadas para uso exclusivo de Deus. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso objetivo, investir em discipulado. O ensino discipulador, ele é o segundo passo, mas não pense que ele se encerra com a classe de batismo, meus irmãos. Às vezes a gente acha, não, tem que colocar a pessoa no discipulado, beleza. Aí a pessoa vai estudando, vai se preparando, tudo mais, vai atingindo, né, um certo conhecimento, uma certa maturidade do que é ser igreja, beleza, vamos batizar, batizamos. E depois do batismo,
esse processo de ensino discipulador precisa ser diário, contínuo e vitalício. Não há um dia nessa terra, durante toda a sua vida, que você não precise aprender mais de Jesus e aperfeiçoar-se na maturidade cristã. Não haverá nenhum dia nessa terra em que você sempre vai olhar e, não preciso aprender mais nada, não preciso aperfeiçoar mais nada. É contínuo, é vitalício esse processo. O recém-nascido na fé deve ser nutrido com leite espiritual para que ele possa amadurecer, para que no final da jornada, para que no final da trilha ele possa ser apresentado perfeito conforme a imagem de Jesus. Amados irmãos, a gente não pode aceitar como normal uma pessoa com 10, 20, 30 anos de caminhada cristã continuar uma criança na fé, um discípulo que não faz discípulo, meus irmãos. Então há algo de errado que não está certo no meio disso tudo. Caminhamos, discipulamos, ensinamos, visando o amadurecimento e o aperfeiçoamento daquela pessoa, conhecer a Cristo e sua vontade para viver em obediência a Ele. É isso que nós devemos fazer. Como agradar a uma pessoa que você não conhece? Não sei quantos aqui já passaram por essa experiência de serem convidados para uma festa de aniversário de uma pessoa que não é muito íntima sua. Talvez só um conhecido, um colega lá da repartição do trabalho, do bairro, mas você não é íntimo daquela pessoa. Você não sabe do que ela gosta, do que ela não gosta. Então, talvez você fique assim meio constrangido de chegar na festa com as mãos abanando, sem levar nada, e pense, não, eu vou ali no shopping, eu vou comprar uma lembrancinha para ela. Aí você chega na loja, chega lá na C&A, na Riachuelo e se depara com aquela pergunta, do que ela gosta mesmo? O que eu vou comprar? Será que eu compro uma blusinha? Ela gosta dessa cor, ela gosta de estampado, gosta de cor lisa, como é que é? É extremamente difícil tentar comprar uma coisa pensando em agradar uma pessoa que você não conhece, que não entende qual é o gosto dela. Vou comprar um perfume, mas ela gosta de perfume forte ou daquele perfume mais suave, como é que é? É difícil, meus irmãos. De forma análoga, como é que você quer agradar a um Deus que você não conhece a vontade dEle? Como é que você quer viver uma vida que agrade a Deus se você não conhece a sua santa vontade? Como seria possível? A chance de dar errado é grande. Não é simplesmente uma questão, eu vou oferecer culto, vou oferecer alguma coisa para Ele. Caim e Abel ofereceram sacrifícios e ofertas ao Senhor, mas apenas uma foi aceita, a outra não. Deus não está interessado em um relacionamento superficial, não se engane. Não existe a questão de ser um crente não praticante, apenas uma pessoa que acompanha de longe, não é. Isso é impossível, meus irmãos. Ou você está de fato em um relacionamento com Ele, ou não está. E conhecer a vontade de Deus, meus irmãos, isso não se dá por oráculos carismáticos da atualidade. Conhecer a vontade de Deus se dá pelo conhecimento e estudo das Escrituras. A Bíblia é útil para a formação do discípulo, meus irmãos. Não tem como edificar, alimentar uma pessoa para a maturidade cristã sem a palavra de Deus. É alimento. Deve ser utilizada todos os dias. Então, meu irmão, dedique tempo ao estudo coletivo das Escrituras, ao estudo indutivo, levando o discípulo a se familiarizar com as Escrituras. Invista naquela pessoa, pois um dia, você, eu, nós, alguém investiu em nós para nos ensinar as Escrituras, para nos ensinar a ler a Bíblia, a compreender. Alguém parou alguns minutos para nos explicar a mensagem dos Evangelhos, a mensagem da salvação, e isso surtiu efeito. Um dia um professor de EBD me desafiou a fazer algo básico.
na leitura diária, eu teria que ler e, no final, escrever aquilo que eu entendi dos versículos que eu li. Ele me desafiou e desafiou a classe inteira de adolescentes a fazer isso, simples, só isso. Na leitura diária, vocês vão ler e vão, no final, escrever, e no final do trimestre eu quero que vocês me apresentem aquilo que vocês escreveram todos os dias. E aquilo me desafiou a não apenas ler por ler, mas a ler buscando compreender. Invista na compreensão das pessoas que vocês conhecem, nos membros dessa igreja, nos seus colegas. Há quantas pessoas sedentas, cheias de dúvidas, que têm sede de conhecimento e precisam conhecer da verdade do Evangelho do Senhor Jesus. E você que caminha com esse Jesus, e você que conhece esse Jesus, e você que vive com esse Jesus, você pode ser um instrumento nas mãos desse verdadeiro Jesus para falar ao coração dessa pessoa. Para concluir, como então nós vamos obedecer à ordem do Mestre? Como é que nós vamos executar a nossa missão? Após evangelizar, após investir tempo no ensino discipulador, nós devemos também investir num relacionamento discipulador. É o próximo passo. Quando nós falamos do ensino discipulador, nós falamos em levar a pessoa à compreensão da vontade de Cristo. Quando eu falo em relacionamento de discipulador, eu estou falando em levar a pessoa a compreender e praticar a vontade de Cristo em sua vida. E isso se dá por meio de relacionamentos. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 1, Jesus fala uma frase que é praticamente decorada e marcante por todos os cristãos. Ele diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo falou isso aos nossos irmãos da igreja de Corinto. E esse versículo, muito conhecido, ele resume bem o que é o relacionamento discipulador. O relacionamento discipulador é levar pessoas, a partir do convívio contigo, a partir de uma boa influência na vida deles, a fazer com que eles imitem você à medida que você imita a Cristo. É isso. Depois de nós compreendermos que, como discípulos, nós temos um compromisso com esse Jesus e que a gente deve viver para agradar a Ele, obedecendo a sua vontade e buscando imitar as suas atitudes, então a gente compreende que quando a gente entra num relacionamento discipulador com uma pessoa, nós precisamos influenciar aquela pessoa positivamente para que ela queira imitar a Cristo. É basicamente isso. Para que ela queira copiar isso também. Sejam meus imitadores. Então, seja uma boa referência na fé, como um pai na fé, assim como Paulo fez com Timóteo. Incentive a pessoa a progredir na caminhada cristã. Os novos discípulos, as pessoas que estão ouvindo o Evangelho atualmente, pela instrumentalidade dessa igreja, Deus usando dessa maneira, elas não caminharam pela Jerusalém do primeiro século. Não comeram de pães e de peixes que foram multiplicados, elas não ouviram o sermão do monte, nem viram Jesus trazer à vida um morto. Mas essas pessoas, elas vivem conosco, elas se relacionam conosco. Então é necessário que elas enxerguem a imagem desse Jesus em nossas vidas. Nós precisamos testemunhar a essas pessoas e nesse relacionamento discipulador com elas, levá-las também à imitação de Cristo. Ser imitador de Cristo, agir como a Bíblia mostra que Cristo agiria. Nessa situação, como Cristo reagiria? Como ele responderia? A partir da clara revelação do seu ensino nas Escrituras, nós precisamos influenciar pessoas a buscar, a partir das Escrituras Sagradas, o modo como eles devem viver.
e reproduzir isso no seu dia a dia. Esse é o terceiro passo da jornada do discípulo. É o desdobramento do segundo passo, é a prática deles, pois se aplica no dia a dia aquilo que foi aprendido na Bíblia. É a aplicação. Aquilo que a gente já ouviu e que aprendeu, vamos praticar, vamos colocar em prática. Amados irmãos, como tem sido o desenvolvimento da vida discipular no nosso dia a dia? Todos nós, uma vez salvos, resgatados pelo Senhor, nós fomos salvos com um santo propósito. Ninguém é salvo à toa, ninguém é salvo de maneira despretensiosa, sem motivo algum, não. Pelo contrário. Você foi salvo para ser conforme a imagem de Cristo Jesus, para se amoldar à imagem dele. Você foi salvo para ser um instrumento para o louvor da glória dele. Você foi salvo para viver de uma maneira digna desse evangelho. Você foi salvo para fazer discípulos. Então, faça discípulos no seu campo missionário, no seu ciclo de relacionamentos, no seu ambiente familiar, no seu lar, na sua escola, no seu ambiente de trabalho. Faça discípulos. É simplesmente isso. Convido a igreja a curvar suas cabeças nesse momento. Vamos orar. Pai amado Senhor, nessa noite, Pai, pedimos que o Senhor possa confirmar essas palavras em nossos corações, de tal maneira que o Teu Santo Espírito venha a nos mover e nos incomodar, no sentido de podermos praticar aquilo que aqui ouvimos. Pai amado Senhor, nos capacita e nos ajuda na caminhada cristã, que possamos ser discípulos fiéis a Ti, verdadeiros imitadores de Teu Filho Jesus. E Pai, nos ajuda a levarmos outras pessoas também a imitar a Cristo. É o que nós Te pedimos, Senhor, e assim também agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.